A gente derrubou o solo na TV, na casa dele. Senhor, Espírito Santo, toma justiça na tua vida nesta noite. Agora eu sou alegria, meu irmão. Glória a Deus. Deixa-me em ti, se fazeste seu lugar, expressível convidar e te amar, até o Senhor me curar, até o Senhor
correndo, nossas lutas no meio do caminho, mas o Senhor me trouxe até aqui de novo. Eu quero te falar antes de começar o culto e agradecer. Eu convido nessa noite você a mergulhar no rio que vai sobre esse lugar. Há um rio que corre do trono de Deus, há um rio que vem do trono dos céus. Nós estamos voltando a olhar os dias das novas angústias, e esse rio ele vem do trono de Deus, a presença. Esse rio ele é a presença, você ganhou o Espírito Santo, tem a água viva, aquela água qual nós bebemos e não temos mais sede. Eu convido essa noite a essa água, porque o Espírito Santo ele é a verdadeira transformação nesse lugar. Se você tem glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque o Espírito Santo ele está fazendo
adorando ao Senhor nessa noite. E nesse momento eu trago uma missão ao teu coração. A grandeza do nosso Deus. Talvez as nossas lutas e os nossos problemas façam com que nós nos esqueçamos de tudo aquilo que Deus fez na história bíblica e nos nossos dias para chegarmos até aqui. Certamente muitos de nós temos nos esquecido quem é o nosso Deus. Estamos dando ênfase demais aos problemas e esquecemos a grandeza do grande eu sou. Esquecemos que Ele pode abrir o mar quando o exército cerca e quando as montanhas estão em volta. Nos esquecemos que Ele diz para o mar: acalma-te porque eu sou o Senhor. Quando você anda sobre o mar, nos esquecemos que em meio à morte Ele traz a vida e a esperança. Nos esquecemos que no meio da fome Ele é o Senhor que faz plantar, que faz nascer da onde não tem planta. Nos esquecemos de quando temos somente um grão de azeite, um pouco de azeite e uma botija de farinha. Ele diz: acredita, lança sobre mim, porque eu sou o Senhor que posso multiplicar. Mas eu tenho dito nessa noite, temos esquecido quem é o nosso Deus de verdade. O nosso Deus, Ele não é simplesmente um culto dominical. O nosso Deus, Ele é continuamente nas nossas vidas. E eu digo a você nessa noite, eu sei que todos nós temos problemas, e cada um pior que o outro, mas eu digo para você, lembre-se de quem é o seu Deus, lembre-se de onde Ele te tirou, lembre-se aonde você estava um ano atrás, lembre-se que você foi buscado lá no fundo, porque o Senhor te ama e não vai parar agora. Não vai parar. Deus, Ele vai completar a obra que Ele tem nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque você é mortal, você tem medo de limitações, mas Ele não. Ele é eterno. Se é que podemos chamar Ele de eterno, porque Ele transcende a linha do tempo. O nosso Deus nem eterno Ele simplesmente existe. Eu digo a você, rasga o teu coração nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus te convida nessa noite. Abre o teu coração e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia! Porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Nós adoramos pelas suas obras, mas também pela própria aleluia. Oh Deus! Estamos aqui com intercessão. Aleluia! Para salvar, o pago da semana, se isso no céu. A salvação que chega no coração, o amor é do Senhor, a vida é salvação. Tudo que Ele fez, tudo obedecer.
Pela tua salvação. Como é bom, Senhor, poder estar na tua presença, mesmo quando sabemos que não somos merecedores. Como é bom poder chegar diante do trono, Senhor, da sua presença, diante da tua glória, diante do teu poder, diante da sua majestade. E saber que o Senhor está aqui a nos receber, a ouvir a oração, os louvores que são feitos nesse lugar. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, continua conosco, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Deus.
Não de forma convencional, mas respeitando a direção do Espírito Santo. Gostaria que você fechasse esse coletor aqui, dá a mão ao teu irmão que está ao seu lado. Dá a mão ao irmão que está do seu lado, você que está de lado, liga com aquele que está do outro lado, e já fecha os teus olhos em espírito de oração, e já começa a ministrar sobre a vida daquele que está à tua direita, sobre a vida daquele que está à tua esquerda. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus quer fazer, eu não sei o que ele já está fazendo. Fica ligado. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eis a noiva do Cordeiro reunida nessa noite. Faz fluir o teu agir, que haja plena conexão nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, uma ativação sobrenatural em cada coração nessa noite. Vai fluir, ó Deus, de coração para coração, de vida para vida, pois há uma promessa que diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. O Espírito Santo vai sarando, sara o físico, Espírito Santo, vai sarando o físico da tua noite, Espírito Santo, vai tocando em ossos e medulas, articulações, cartilagem, vai tocando os neurônios, Senhor, vai curando, tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. Olha essa enxaqueca que perdura na autoridade do poder do Espírito Santo. Eu te repreendo, Espírito de eternidade. Pega tudo que é teu e parte, retirado em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, toca nos ossos, dores constantes, dores que ativam mais à noite. Olha essa inflamação crônica. Oh, Espírito Santo, cura agora em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Toca agora e restabeleça o pleno funcionamento dessa articulação, meu Pai. Nós cremos no poder sobrenatural. Nós cremos na cura divina e por isso estamos clamando aos altos céus. Oh, Espírito Santo, te peço agora. Vai tocando na mente, no subconsciente agora. Toca no maior campo de batalha agora. Em nome de Jesus agora. Todo sofisma, toda altivez seja repreendido e neutralizado. Que cada um de nós que compomos a tua igreja tenhamos a capacidade do poder do Espírito Santo em mortificar, em neutralizar, em levar cativo a obediência de Cristo. Tudo aquilo que não procede do céu, tudo aquilo que é encontro, tudo aquilo que é engano, em nome de Jesus.
coisa só. A palavra de Deus diz que eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Espírito de medo, de abandono, está repreendido em nome de Jesus. Pai querido, tudo aquilo que tem impedido a comunhão do teu povo neste lugar. Todo espírito de divisão, de partidarismo, de contenda, agora nós te repreendemos no poder do nome de Jesus. Oh, igreja, que estejamos assim, não de forma simbólica, mas de forma viva e espiritual, ligados pelas juntas e medula, cujo cabeça é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vai batizando com o Espírito Santo e com fogo nessa noite. Ativa os dons espirituais, liberdade para a tua igreja, para o teu povo, para fluir nos dons e talentos, para a plena edificação do corpo de Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos, pois sabemos que é o desejo do teu coração. Que haja unidade, que haja comunhão, que cada um venha estender a destra da comunhão para o seu irmão e nunca apertar a mão do seu irmão com a mão esquerda, porque tu concílio de Jerusalém, como houve coesão e coerência entre Paulo e Pedro, entre a circuncisão e a incircuncisão, foi estabelecido um acordo e foi estendida a destra da comunhão. Aleluia! Aleluia! Restabelece o seio da tua igreja, a comunhão, a oração, o partido bom, acrescenta Jesus, preenche as lacunas, preenche os vazios, ó Pai, derrama o óleo da unção, derrama o óleo da unção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito de alegria. Obrigado, Espírito da alegria. Obrigado, Espírito de renovo. Obrigado, Espírito de alegria. Aleluia. Ainda no espírito de adoração, ainda no espírito de oração e também no espírito de ministração, respeitando a particularidade de cada um. Agora, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero que as mulheres ministrem sobre a vida das mulheres. Escolha uma mulher que está ao seu lado, abrace e ministre vitória, cura, saúde sobre a vida dela. Os homens, escolha aquele que está ao seu lado, abraça, ministra, declara a vitória sobre a vida dele, em nome de Jesus.
necessidades, pessoas também eles desafios espirituais, foram conquistadas para interesse de Jesus. Eles podem fazer escolheu nos visitar. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor através do nosso dízimo, da nossa oferta. Prepare o que você vai fazer, com oração. Quero convidar nossos irmãos, Rafael, todos, ao irmão aqui, amém. Vou passar a bagagem. Eu vou tentar orar hoje. Amém? Amém. Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, por essa noite, Senhor. Abençoe cada um que está aqui da igreja hoje. Abençoe o dízimo deles, Senhor. Que esse cheiro venha para a igreja, Senhor. Amém. Oração e tudo dentro da igreja, Senhor. Abençoe a Deus cada um. Amém. Amém. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos vencer. 1 Coríntios, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: oferta para os cristãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá,
eles irão comigo. Verso 5. Os planos de Paulo: irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Verso 10. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. 12. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir aqui agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, e vocês também deem o devido reconhecimento a homens como esses. 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nesse momento nós te pedimos o Espírito Santo, espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, porque precisamos nessa noite compreender essa parte da Escritura Sagrada destinada à tua igreja, Nazaré e Catuís, nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 16 pode dar a impressão de não ter relação nenhuma com as necessidades da igreja nos dias atuais. Só que esse texto que nós lemos tem 3 ensinamentos extremamente importantes e proveitosos no que tange à mordomia cristã. Naquilo que nós acabamos de ler, nós lemos sobre 3 assuntos. Paulo falou sobre a mordomia que temos que ter com o dinheiro, a mordomia que temos que ter com as oportunidades e a mordomia que temos que ter com pessoas. Então, nesses 20 versículos que lemos, Paulo trata de 3 assuntos: pessoas, oportunidades e dinheiro. Isso tem tudo a ver com a igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. E essa igreja, ela é complexa, desde o seu primeiro capítulo. Porque Paulo foi o apóstolo que plantou essa igreja. Depois ele saiu
e deixou um líder responsável. E ali os problemas foram surgindo. E cada problema que surgia, Paulo escrevia e combatia. Essa igreja teve problemas de quebra da comunhão. Essa igreja teve problemas de partidarismo. Essa igreja teve problemas de relações sexuais ilícitas. Essa igreja teve problema no que tange aos dons espirituais. Não tinha questão de ordem e decência. Existia liberdade no culto, a visitação do Espírito Santo, mas aqueles que visitavam não estavam acostumados, não conseguiam compreender, e aqueles que tinham a experiência de êxtase no poder do Espírito Santo não se preocupavam com o entendimento daqueles que estavam visitando. Então é uma igreja muito atual, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas é a igreja de Cristo, como nós somos. E após o capítulo 15, Paulo no capítulo 15 ele tratou da ressurreição, ele tratou de algo sublime, de que os mortos não precederiam os vivos, que nós seríamos ressuscitados. Olha que coisa sublime, porque se Cristo não ressuscitou, diz as Escrituras, que vã é a nossa fé. Então se Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Nós temos esse poder, o poder da ressurreição. Caramba, Leonardo, mas ele tratou de ressurreição, de algo tão sublime no cristianismo, e agora ele já entra já com essa questão, com esse viés da mordomia cristã, do dinheiro, da oportunidade. Sim, porque aquele que foi ressuscitado por Cristo, ele não tem que pensar e nem agir de acordo com as coisas terrenas. Ele tem que buscar e pensar nas coisas lá do alto. Então, quando ele busca e pensa nas coisas lá do alto, ele aprende a ser um bom gestor, um bom mordomo, fiel de tudo aquilo que Deus tem posto na mão dele. Ele entende que a vida dele é uma vida de serviço. Ele está vivendo para servir a Cristo. E a mensagem, o tema da nossa mensagem é os recursos mais preciosos da igreja. Tem muitas coisas ricas aqui. Três pontos importantes que nós temos que entender dentro de um princípio da mordomia cristã são administrar, guardar e cuidar. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para sermos bons administradores, bons gestores, bons cuidadores, bons servos. E ele chega, olha que coisa maravilhosa. Vamos agora, versículo a versículo. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, olha aqui, no primeiro dia da semana, os judeus guardavam o quê? O sábado. A igreja gentílica, o domingo. Por quê? Porque o domingo foi o dia da ressurreição. O domingo foi o dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E Paulo fala, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. Eu não quero pegar ninguém de surpresa na igreja. Tem que haver um planejamento. Por quê? Porque no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, o que foi instituído? Paulo tinha tido aquela experiência com Cristo e Deus começou a usar ele no poder do Espírito Santo, e isso não estava soando muito bem para os apóstolos, aqueles que caminharam com Cristo, que eram tidos coluna, Pedro, Tiago e João. Então Paulo teve que sair, se deslocar e ir para Jerusalém para participar desse concílio. O que ficou decidido nesse concílio? O que está acontecendo? Os gentios têm que se converter primeiro ao judaísmo, para o judaísmo passar para o cristianismo? Não, de maneira nenhuma. Isso era um jugo desnecessário. Então o que ficou acordado? Pedro é considerado o apóstolo da circuncisão. O que significa isso? Pedro vai pregar para os judeus. Paulo é o apóstolo da incircuncisão. O que significa isso? Paulo vai pregar para os gentios.
E eles acordaram, e nesse acordo foi tremendo. Houve entendimento entre a igreja. É o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. E naquele momento houve o quê? O estendimento, a extensão da mão direita, a destra da comunhão. Nunca aperte a mão do seu irmão com a mão esquerda. Mesmo que haja uma obstrução na sua mão direita, pare, mude de mão e estenda a mão direita. O que ficou acordado? O que ficou acordado é que Paulo continuaria no seu ministério apostólico, pregando para os gentios, mas que não esqueceria nunca dos pobres, das viúvas e dos necessitados da Judéia, de Jerusalém. E o recolhimento, essa ação, era em prol dessa comunidade lá na Judéia. Olha que ensinamento para a gente. E às vezes nós estamos fechados a rótulos, temos que cortar a nossa carne, a rótulos denominacionais de que não podemos ajudar as outras comunidades. Mas nas Escrituras nós encontramos uma igreja, a igreja de Corinto, recolhendo dinheiro donativo para socorrer os irmãos pobres da Judéia. É claro que tem todo um princípio, uma escalada. A Bíblia, eu não posso interpretar o texto literal, preciso dialogar. É claro que existem, primeiro, os da minha casa, a Bíblia também fala sobre isso, fala sobre os domésticos da fé, a nossa comunidade, mas também nesse contexto, fala daqueles que não fazem parte da nossa casa, não fazem parte da nossa comunidade e que necessitam de um socorro nosso. Então olha para a gente, a nossa casa primeiro, essa é escalada, porque aquele que não cuida dos seus é pior que os entregos e denegados à fé. Primeiro, os domésticos da fé, aqueles que estão na nossa comunidade, e depois, a graça de Deus é tão maravilhosa que nós vamos conseguir suprir todas as necessidades da nossa casa, da nossa comunidade e de uma terceira comunidade também. E Paulo, muito preocupado, assumiu esse compromisso e estava ali, orientando. Faça dessa forma, seja um bom gestor, um bom administrador. Tem todo um procedimento. É no primeiro dia da semana, é no domingo. Já há uma preparação. Então eu entendo, eu já quero ministrar algo no teu coração, que esse ato de ofertar é um ato de louvor a Deus. Nós falamos aqui direto. Vamos continuar louvando a Deus através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. O que é isso? O texto em tela é uma oferta missionária especial. E a pastora Ana, na oportunidade, sempre vem trazendo para a igreja as 4 ofertas que nós temos. Precisamos ter a responsabilidade de não deixar para aqueles meses-chave, né? Fevereiro, abril, setembro, né? E novembro. Mas já tem que ter essa preocupação para, quando chegar na data, já estar separada, porque isso é um ato de adoração. Isso é um ato de adoração. Aprendemos esse princípio, o primeiro princípio, no versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Vocês não vão vir adorar? Prepara algo. Não fala de valor, mas é algo que já está na tua interioridade. A oferta, ela brota da nossa interioridade. Nós entendemos que adoramos a Deus com aquilo que nós temos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é de que a oferta é algo pessoal e individual. Não é uma oferta representando uma família, não. É cada um membro da família sendo educado para ser um ofertante para o Senhor. Cada um de forma individual. No primeiro dia da semana, cada um de vocês
vocês, não fala todo, não fala o grupo familiar. Aqui, ó, cada um de vocês, individual e particular. Então esse é o segundo princípio que nós aprendemos. A oferta era individual e pessoal. Cada membro, independente se é rico ou se é pobre. Porque o que importa para Deus? Mas o nosso ministro que direto fala, é o nosso coração. Não é a quantidade, mas é a qualidade dessa oferta. Terceiro princípio, também no versículo 2, entre vírgulas, conforme a sua prosperidade. O que eu aprendo? A oferta ela é proporcional àquilo que eu ganho. Quem ganha mais, oferta mais. Quem ganha menos, oferta menos. Mas não podemos deixar de viver por esses princípios. São esses princípios que devem reger a nossa vida cristã, a nossa mordomia cristã com o dinheiro. É a chave da vitória. Os princípios eternos são a chave da nossa vitória. Temos que viver por meio deles. Porque senão a nossa fé passa a ser uma fé o quê? Vazia. Fé vazia. O quarto ensinamento aqui, que nós aprendemos, está no versículo 3 e 4. E quando eu tiver chegado, enviarei por cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. O dinheiro deve ser administrado com honestidade. E a igreja, aqui no nosso caso, né, a junta escolhe, a igreja escolhe a junta escolhe. Mas a igreja também escolhe, a igreja escolhe o tesoureiro. São pessoas idôneas, pessoas que têm um chamado. Por quê? Porque essa área é uma área complexa. Tem que ocorrer a aprovação da igreja e o fechamento de todas as brechas para que não haja legalidade. A preocupação de Paulo era que não houvesse legalidade no seu ministério. Motivo para que alguém viesse falar. Por quê? Porque o inimigo que brama ao nosso derredor fica buscando as nossas almas como um leão faminto, o tempo todo buscando quem possa tragar. Viver sob princípios é viver de forma vigilante. Paulo tomou o máximo de cuidado para não permitir que coisa alguma desse oportunidade a seus inimigos de acusá-lo de estar roubando os fundos da casa do Senhor. Se nós pegarmos esse princípio aqui e levarmos para a nossa vida, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos bem-sucedidos. Porque a nossa maior dificuldade é a aplicação. A gente até entende, mas na hora de aplicar, nós não conseguimos aplicar. E a chave está na aplicação. Verso de número 5. Agora vamos falar da oportunidade. Mordomia das oportunidades. Isso aqui é tremendo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Meus irmãos, essa parte do texto, ela é extremamente interessante, porque não há nenhuma afirmação categórica
de que Paulo vai fazer, de que Paulo vai realizar. O título da minha está aqui, ó, Os Planos de Paulo. Eu não sei como está na Bíblia de vocês. Paulo, ele deixa claro que nenhuma afirmação aqui é categórica. Eu vou mostrar para vocês algumas palavras que o Espírito vai falar, o coração vocês vão entender. Olha o verso 6. E bem pode ser que eu me demore. E bem pode ser. Isso não dá uma ideia precisa de que ele vai realizar, de que ele vai fazer. Por quê? Eu já quero ministrar. Muitos dos nossos planos, às vezes, vão ficar no campo das possibilidades, porque é tudo de acordo com a vontade de Deus. Pode ser que aconteça, mas pode ser também que não aconteça. Acontecendo sim ou não, importa que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a primeira palavra, mas tem outra aqui, ó. E bem pode ser, aí no 7. Porque não quero. Aí tem outra. Pois espero permanecer. Espero permanecer, mas pode ser também que eu não permaneça. Pode ser também que eu não vá. E essa carta aqui, ela despertou uma confusão naquela igreja, porque muitos estavam tendo o apóstolo como mentiroso, como falso, porque ele estava demorando ir. Ele estava em Éfeso. O que ele falou no versículo 9? Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Ou seja, mudança de plano. Às vezes nós ficamos focados em uma frente, em um plano A, mas o plano de Deus é B, é o C. Paulo estava em Éfeso, preocupando-se com a igreja de Corinto, mas ele queria ganhar aquela cidade para Jesus. Ele queria ganhar Éfeso para Jesus. Ele já estava causando um alvoroço naquela cidade, que a cidade adorava uma deusa chamada Diana dos Efésios. Aqui essa deusa, ela movimentava a economia daquela cidade. Aquela cidade era extremamente pagã, adorava os deuses pagãos. Tinha um ourives ali que fazia a imagem da deusa, ganhava muito dinheiro. Quando o Evangelho chega, ele chega precedido de mudança significativa. E assim foi assim na nossa vida, vai ser assim na nossa família, e assim na sociedade. Então Paulo teve que mudar o plano. E isso não gerou frustração nele, porque é tudo de acordo com a vontade de Deus. Façamos planos, sim, mas colocamos eles diante de Deus. Se for da vontade de Deus, será amadurecimento. Então ele deixa aqui possibilidades. Paulo foi obrigado por várias circunstâncias a mudar os seus planos, pelo menos 2 vezes. Em vez de uma visita mais longa, ele faria 2 visitas curtas. Agora, quais são os ensinamentos que nós aprendemos dessa parte aqui? Na mordomia com as oportunidades. É a parte importante de aplicação. Primeiro ensinamento, preste atenção: um cristão deve usar o seu bom senso, orar, analisar o cenário, ou seja, ter uma consciência de análise situacional e se esforçar para cumprir os planos de Deus. Bonito isso. Bom seria que fosse só isso. Orar, analisar o cenário, escolher bem, escolher na direção de Deus. Mas tem outros ensinamentos também que nós devemos fazer antes de escolher: orar novamente, meditar nas Escrituras
E o livro de Provérbios vai nos ensinar que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu oro, eu medito nas escrituras e eu reúno o conselho. Quem é o conselho da igreja Nazaré? É a junta. Quem é o conselho da tua vida? Pode ser os seus irmãos maduros na fé, o seu pastor, o seu líder, aqueles que são mais próximos de você, são pessoas maduras, usadas por Deus. Eu peço conselho. É inteligente, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso também é um princípio correto. Agora vem um ponto que é extremamente importante. Porque nós somos seres humanos, falíveis, e podemos, e possivelmente iremos tomar em algum momento decisões fora da vontade de Deus. E agora? Já começa assim, talvez façamos promessas que não podemos cumprir, planos que não podemos executar. Isso significa que somos mentirosos e fracassados? De maneira nenhuma. Mas essa comunidade estava achando que Paulo era um mentiroso pelo fato de ter se atrasado. Visitá-los para paparicar, para cuidar. Mas existe algo mais importante. Existe um grau de importância, existem janelas de oportunidades na nossa vida, existem portas que são abertas, mas nós temos que estar ligados para não perdermos oportunidade. Mordomia cristã está dentro disso, do aproveitamento. Mas também eu posso errar. Eu posso achar que estou fazendo a coisa certa e estou fazendo a coisa errada. Eu posso também ter medo de fazer e não fazer, errar pela omissão. Vou citar um exemplo, né? É triste, mas é atual. 2 policiais rodoviários federais, numa abordagem, um transeunte alienado mental tomou a arma de um e o outro ficou paralisado, olhando, não teve atitude, não aproveitou a oportunidade de sacar sua arma em legítima defesa de outro em si, alvejar, ou seja, os dois morreram. Isso é preocupante. Por quê? Ele ficou com medo de agir, preocupando-se com uma interpretação jurídica. Ele colocou a liberdade em primeiro lugar e perdeu a sua vida. Isso é perigoso. Isso aí está dentro de um extremo que nós temos que evitar. Nós não podemos temer tanto cometer erros a ponto de nós não tomarmos decisões e também tomarmos decisões precipitadas. Então temos que fugir desses extremos. Podemos errar sim, mas temos que errar, meus irmãos. Erra, mas erra com a intenção de que você está fazendo a vontade de Deus. Erra com aquela intenção, poxa, o que está dentro do meu coração é que essa é a vontade de Deus. Mas como nós somos seres humanos e podemos errar, equivocar, erra com essa convicção se tiver que errar. No meu coração, na minha interioridade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, não erre com medo, não tenha medo e também não haja excesso, não haja uma atitude impulsiva. Aí na Bíblia nós temos a questão de Abraão, Sara. Sara se precipitou, achou que a oportunidade era H, mas a oportunidade não era H, a promessa era para ela. Errou. Então temos que ficar atento. Verso 9: porque uma porta grande e oportuna para um trabalho se abriu para mim e a muitos adversários.
Isso é importante. É importante porque quando Deus abre uma porta, cria janelas de oportunidade, as coisas não são tão fáceis assim. Bom seria, pô, Deus abriu, vou entrar tranquilo, não vai ter nada. Mentira. Vai ter pedra, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter oposição. Mas quem somos nós? Aqueles que olham para as oportunidades e aproveitam as oportunidades, ou aqueles que ficam olhando para os adversários, para as dificuldades e deixam de agir, deixam de entrar na porta que está aberta? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Ao invés de nos queixar dos obstáculos, devemos nos valer das oportunidades e deixar os resultados na mão de Deus. O que não pode viver dentro de nós, excesso de eu, tem que ter a convicção de: Senhor, me dá uma direção, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti. Mas numa escolha, escolhi errado. Mas a Bíblia diz que se nós reconhecemos o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Até os erros que nós cometemos por equívocos, o Senhor, Ele nos traz para o caminho, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele vai endireitar. Terceira mordomia, pode-se dizer que é a mais importante, está no verso 10. Mordomia das pessoas. Igreja é composta por pessoas. Sem pessoas, não tem igreja. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada dele, enquanto eu estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor. Como também eu, porque ninguém despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. A igreja é composta de pessoas comuns, pessoas que têm problemas físicos, problemas emocionais, mas pessoas que se apresentam, pessoas que se lançam para a obra, assim como Timóteo. Sua avó e sua mãe eram cristãs, mas Paulo foi aquele que inseriu ele na fé do ministério. Paulo tinha essa habilidade. Paulo não se preocupava somente em evangelizar. Paulo queria constituir amigos, porque os amigos os quais ele constituía na sua caminhada de evangelização, ele conseguia os inserir no ministério. Então muitos daqueles que eram evangelizados por Paulo se tornavam amigos e posteriormente líderes, homens e mulheres da igreja de Cristo Jesus. Timóteo não era diferente, só que Timóteo tinha problema. Timóteo tinha uma enfermidade física no estômago e Timóteo tinha um problema emocional. Ele tinha medo, ele tinha uma insegurança, ele tinha problema com aceitação. Mas esses problemas físicos e emocionais não impediram Timóteo de exercer a sua mordomia cristã. O que ele se tornou depois? E detalhe, ele só era enviado para os piores lugares. Paulo estava enviando ele para Corinto, igreja tranquila, né? E depois ele foi o quê? Ele foi o bispo da igreja de Éfeso, outro problema. E tinha dificuldade. Ele tinha dificuldade física, tinha dificuldade emocional, mas ele tinha algo que era maior que isso: amor e disponibilidade para a obra. O que está faltando na nossa comunidade hoje é amor e disponibilidade para a obra. Temos capacidade, temos o poder do Espírito Santo em nós, mas talvez está faltando amor e disponibilidade para fazer a obra. Talvez nós estejamos olhando para as nossas condições físicas, emocionais, financeiras e não estamos conseguindo caminhar. Aprendemos com ele que a vontade era muito grande.
E outro ponto importante, lembra do tema? Os recursos mais preciosos da igreja: dinheiro, oportunidade e pessoas. Falamos de dinheiro, falamos de oportunidade e agora estamos falando de pessoa. Por quê? Porque o dinheiro e as oportunidades não têm valor nenhum sem as pessoas. O que adianta ter dinheiro? O que adianta ter oportunidade? Mas se eu não tiver pessoas que amam, que estão disponíveis para realizar a boa mordomia, para fazer a obra, não adianta nada. O maior patrimônio, presta atenção, o maior patrimônio da igreja é o seu povo. No entanto, muitas vezes a igreja não lhe dá o devido valor. Aí já é uma responsabilidade mais da liderança. Temos que ter uma visão holística, temos que ter uma liderança mais fragmentada, porque existem lugares que o Felipe vai estar e que o pastor não vai estar. Existem lugares que o Natan vai estar dentro da comunidade, no seu círculo, que a Savana não vai estar, mas de forma madura, espiritual, um vai sinalizando para o outro até chegar no líder da igreja, para que essas pessoas sejam atendidas. E assim ninguém vai sendo negligenciado, vai todo mundo sendo atendido, acoplado e unido, e a igreja vai crescendo. Amor, preocupação, disponibilidade, isso é individual. Não é uma responsabilidade particular dos pastores, não. Mas precisamos de uma sinalização, é por isso que tem que haver, é por isso que há essa fragmentação. A questão dos departamentos não é para dividir, muito pelo contrário, é para facilitar a gestão, o desenvolvimento administrativo da comunidade. Jesus, coisa maravilhosa, Jesus não deu dinheiro para o seu discípulo, mas investiu 3 anos de seu tempo treinando-os para o serviço, a fim de que pudessem aproveitar as oportunidades que lhes eram providenciadas. Então, muitas oportunidades nós perdemos porque nós não temos habilidade. Não temos habilidade, nos falta habilidade. Aí, por não termos habilidade, por valorizarmos coisas, deixamos de valorizar pessoas. Então temos que buscar essas habilidades. E essas habilidades estão inatas, estão dentro de nós. Cada um tem uma habilidade. Cada um aqui pode somar em algum departamento da igreja. A igreja está precisando disso, de coesão, não divisão. E a preocupação de Paulo era essa. Ainda não terminei a questão da mordomia pessoal, e vou entrar agora na parte de Apolo. O que estava ocorrendo nessa igreja? Paulo ele funda, só que ele sai na sua viagem missionária, na 3ª viagem missionária, está lá em Éfeso, mas está ligado na igreja que ele plantou. O que estava ocorrendo naquela igreja? Porque depois que ele saiu, surgiu Apolo, um judeu eloquente, experimentado na palavra, que foi discipulado por Áquila e Priscila, aprendeu a fé, homem usado, cheio do Espírito Santo, igual Felipe, na unção, ministrando. O que aconteceu dentro da igreja? Opa, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Paulo. Mas isso não partiu da liderança, isso partiu da comunidade. Paulo combateu isso. O partidarismo às vezes não brota do ministério, mas sim da comunidade. Então nós temos que repreender todo o espírito de divisão na comunidade. Porque às vezes brota sutilmente dentro de nós, mas é uma artimanha do inimigo para impedir a coesão, a unidade. Porque quando não há, preste atenção nisso, é a chave. Quando não há unidade, não há derramamento do Espírito Santo de Deus. Aí fica igreja morta, pessoas mortas. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a visitação. Nós queremos o pleno avivamento pentecostal no nosso coração, na nossa vida, nos impulsionando ao evangelismo. Vou falar rapidamente. Aqui era uma oferta missionária, mas aqui a gente vê uma ação social também. Porque não existe o evangelismo sem ação social. Eu já passei vergonha.
Com certeza a pastora Ana também, nós dois juntos, a gente chegava para evangelizar, para falar da salvação, até que um pão, queria um agasalho. A gente ficava assim, caramba, pregava Jesus, mas na volta a gente se preparava. Por quê? Eu aprendo que a ação social e evangelismo caminham lado a lado. Porque eu não posso ter só ação social, se a evangelização vai ser um mero assistencialismo. Mas os dois têm que caminhar lado a lado. Paulo estava numa igreja que estava preocupado com a outra, com a necessidade da outra, querendo suprir as necessidades. Evangelho, pão. Não somente o evangelho, não somente o pão, mas o evangelho e o pão espiritual e o pão físico, caminhando lado a lado, e entregando para aquele que tem fome e sede. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. A gente ouve, tá? Quem vai ouvir, tá com fome. Amém, irmão? Olha só, quer dar uma palavra, mas ó, tá trocando tiro ali, ó. Na próxima vez, irmão, vai trazer. Vamos fazer uma oração? Te dar um abraço? Aí o cara queria uma água naquele momento, o cara queria um pedaço de pão, o cara queria uma quentinha. É ampliar, é entender as necessidades, a gente vai minimizando ali, né, as brechas. Então precisamos combater os medos na mordomia pessoal de pessoas, combater os medos, as dificuldades físicas e emocionais não podem nos impedir de caminhar. Outro ponto importante, o partidarismo no nosso meio precisa ser combatido, porque o partidarismo também nos impede de caminhar. E aqui estava sendo criado isso, um partidarismo, principalmente no primeiro capítulo ali, tinha aqueles grupinhos, Paulo veio só cortando. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? Quem é... Não são todos discípulos de Jesus Cristo? Vocês foram batizados em nosso nome ou no nome de Jesus Cristo? Todos nós somos servos de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Verso de número 15, dá um saltinho aqui. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeite-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Quando o evangelho chega numa família, a família impactada, toda a família servindo, toda a família se disponibilizando, abrindo a sua casa, fazendo da sua casa uma extensão. Pequeno grupo de comunhão, pequeno grupo de oração. E às vezes é o dia que o irmão pode, porque na quinta ele não pode. Ele não pode na quinta, ele não pode no domingo, mas ele pode na quarta, na oração, na casa da irmã Marita. Estéfanas e sua casa, as primeiras pessoas a serem ganhas em Acaia, formaram uma comissão oficial de enviado. Todo o trabalho começa pequeno. Mas o que não pode ocorrer também são os murmurinhos. Pô, o irmão está com trabalho lá, está criando uma igreja paralela na casa dele. Eu já ouvi isso. Sem preocupação com a coesão, sem preocupação com a unidade, sem preocupação com o crescimento espiritual. Isso é falta de amadurecimento. Verso 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa dele. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. E aqui a gente fala de um casal proativo, um casal de guerra, um casal que acompanhava Paulo, tinha o mesmo ofício profissional, fabricavam tendas, mas acompanhavam Paulo no seu ministério, apagavam todos os fogos da igreja. Casal maduro, inteligente, que auxiliava o pastor, que auxiliava o apóstolo. Por quê?
Porque quando o casal está junto, trabalhando junto, a produção é maior, é mais abrangente. Porque existem situações que a mulher vai falar e a outra que o homem vai falar. Casal, casa, família. Isso é igreja composta de casais, composta de família, de filhos. E assim nós vamos exercendo a nossa mordomia, sabendo que isso de fato é o recurso mais importante, mais precioso da igreja: dinheiro, oportunidade e pessoas. Para recapitular, para a gente ir embora, a mordomia do dinheiro é um ato pessoal e individual, uma forma de adoração. Deve ser proporcional àquilo que ganhamos e deve ser administrada por pessoas fiéis, com honestidade. A mordomia das oportunidades deve ser analisada com oração, uma análise da situação, um esforço para fazer a vontade de Deus, buscando na palavra, porque Deus fala através da palavra, fala através dos profetas. A palavra está sempre, é o meio de resposta de Deus para a nossa vida. Precisamos entender também que não podemos nos omitir diante das oportunidades. O que é isso? Deixar de agir. Ou também, no outro extremo, se precipitar. Então não se omita e não se precipite. Outro ponto fundamental na mordomia da oportunidade: para de olhar para os obstáculos, olha para a janela que está posta diante de você. Ou melhor, essa porta acessível, você vai entrar com facilidade. Embora depois de entrar você vai passar por algumas dificuldades, mas seja no monte, seja no vale, ali o Senhor vai estar conosco. Mordomia das pessoas é o maior patrimônio que nós temos, é o maior patrimônio da igreja. Sem nós não adianta oportunidade e não adianta dinheiro. Então vamos parar de historinha, vamos parar de desculpa e vamos nos apresentar para a obra de Deus, que o tempo está passando, Jesus está voltando e as almas estão clamando. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela preocupação que o Senhor tem com a nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Espírito Santo, nós te pedimos agora, Senhor, habilidade para sermos bons mordomos, para exercermos uma boa mordomia, meu Pai, com dinheiro, para exercermos, ó Deus, uma boa mordomia, Pai, com a oportunidade, para exercermos, ó Deus, uma boa mordomia com as pessoas, Pai, para que possamos, Senhor, entender que o avanço depende desse entendimento, desse despertamento que o Senhor vai gerar na nossa alma. Estamos aqui, Pai, como igreja santa, disponível, te clamando: vem nos socorrer, vem nos ajudar, para que possamos avançar. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, Pai, que somente o Senhor pode nos ajudar a avançar. Somente o Senhor pode nos ajudar a termos comunhão verdadeira. Somente o Senhor pode nos ajudar a sermos bons gestores. Então traz sobre nós uma visitação, um tempo favorável, uma semana abençoada, que possamos despertar novamente, recorrer a esse texto, que o Senhor continue falando aos nossos corações ao longo da semana. Em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Pastor Ana. Senhor, para a igreja, agradecendo por estar fechando os nossos olhos, o nosso pensamento, Senhor, despedindo. Deus amado, Deus querido, Deus de amor, Pai, mais uma vez aqui na tua casa, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou na nossa vida. Oh, Pai, queremos te apresentar mais uma vez a tua igreja, remida, Pai, a tua igreja selada, Pai, para aquele grande dia em que iremos nos encontrar contigo. Ô Senhor, guarda a nossa vida, abençoa a nossa semana, nos leve em paz e segurança até os nossos lares. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações que só podem vir do Espírito Santo de Deus, seja conosco durante o decorrer de toda a nossa semana. Eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.